Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo da terceira temporada de Heartstopper, que chegou recentemente ao catálogo da Netflix. Então continua assistindo e vê o que a gente achou da série. Desde sua estreia oficial na Netflix em 2022, Heartstopper se consagrou como uma das produções mais populares dos últimos tempos e uma das mais aclamadas também, tanto pela crítica quanto pelo público. Principalmente por oferecer uma perspectiva um tanto quanto original à questão LGBTQIA+, que, como a gente bem sabe no cinema e na televisão, essa comunidade costuma ser restrita a histórias de drama, histórias de superação, a histórias de um amadurecimento mais compulsório e bastante trágicas. É só a gente pensar em títulos como Clube de Compras Dallas, Moonlight, e títulos assim. Só que Heartstopper veio pra amenizar um pouco essa situação sem deixar de lado pautas que ainda são importantes na contemporaneidade. Porém, uma das críticas sofridas pela série foi a questão da hiperromantização dos personagens e da questão LGBT no cenário atual. Vários fãs e vários críticos comentaram sobre como o Charlie e o Nick, que são os protagonistas, não tinham exatamente um problema a ser enfrentado na questão da orientação sexual, e os outros personagens, por mais que sofressem a questão da identidade de gênero, que ainda costuma estar em pauta, né, nos dias de hoje, em pleno 2024, essa hiperromantização acabava afastando um pouco o público. E é aí que entra quem? A Alice Oseman, que criou os quadrinhos originais e que é a showrunner da série, pra apresentar uma terceira temporada que é extremamente mais palpável e mais crível nessa questão que eu comentei no comecinho do vídeo. Então, no geral, assim, sem analisar assim de cara, eu já posso falar que a terceira temporada de Heartstopper é simplesmente a melhor da série até agora, muito mais profunda, muito mais importante e com arcos que vão ser desenvolvidos no próximo ciclo e que não são totalmente fechados nessa temporada atual, o que é uma coisa boa pra alguns e não tão boa pra quantos, porque tem aquela questão do anticlímax. Então, talvez esse anticlímax não tenha sido utilizado da maneira que a gente esperava. Como a gente bem sabe do ciclo anterior, o Nick, que é interpretado pelo Kit Connor, e o Charlie, que é interpretado pelo Joe Locke, eles continuam no relacionamento, só que o Nick percebe que o Charlie está passando por alguns problemas pessoais, alguns problemas de saúde, e ele suspeita de que ele tenha algum distúrbio alimentar. E isso é importante porque essa é a linha narrativa principal da temporada, e que deixa tudo mais emocionante na questão dramática. A série se transforma em um melodrama que não chega a ser novelesco, ele não chega a ser formulaico ou cansativo ou recheado de clichês. Não, é a questão do melodrama de cada um dos personagens que ajuda a alimentar essas múltiplas camadas que existem nessa narrativa. Então, os dois, eles estão num relacionamento muito bom, eles estão num relacionamento saudável, só que conforme o distúrbio alimentar do Charlie vai aumentando, ele acaba se vendo, ele vai espiralando num vórtice de autocomiseração e de culpa, e dentro de um labirinto do qual ele não consegue escapar. E o Nick se sente mal, não só por não conseguir ajudá-lo, por não saber o que fazer, ainda mais porque ele é um adolescente, né? Então isso não deveria recair sobre uma pessoa tão jovem. É a questão do Charlie precisar da terapia, precisar de algum profissional, alguma pessoa mais velha que possa ajudá-lo com isso. Ele também está no último ano, ele está prestes a se formar e ele tem que decidir o que ele quer fazer. Se ele quer escolher uma faculdade que seja perto do amor da vida dele, que é o Charlie, ou se ele quer fazer o que ele bem entende, por mais que isso vá não necessariamente afetar o relacionamento deles, mas eles vão ficar um pouco mais distantes. Então, essas duas linhas narrativas percorrem o arco dos nossos dois protagonistas e, no geral, isso funciona muito, muito bem, com exceção do finalzinho, que pelo menos para mim foi um anticlímax não muito bem pensado. Mas pode ser que pra vocês seja, então essa é uma questão, assim, que não apaga o brilho da série e que não apaga toda a beleza dessa temporada. Novamente, o Kit Connor e o Joe Locke fazem um trabalho magnífico, a química deles nunca esteve tão potente, tão vibrante assim, e eu não me duvidaria se por esse ciclo, ao menos o Joe Locke conquistasse uma indicação ao Emmy, porque ele faz um trabalho muito, muito bom e muito, muito palpável. A gente acredita em cada palavra que sai da boca dele, e o Kit Connor não fica atrás, porque ele é um bom ator, e ele se entrega de corpo e alma também a essa nova camada do Nick e a essa nova complexidade. Porque nas primeiras temporadas a gente imaginava eles como duas construções maniqueístas que na verdade não são
Não tem nada a ver com isso. Eles não são preto no branco. Existem as áreas cinzentas, existem aquelas camadas mais profundas, mais psíquicas, que agora começaram a ganhar mais palco na série. Então eu acho que esses arcos funcionam muito bem e é o que permite que a gente fique completamente envolvido por esses enredos. Sobre a questão da identidade de gênero e da orientação sexual, a gente tem os outros personagens que suprem esses buracos que poderiam faltar no arco envolvendo o Nick e o Charlie. Por exemplo, a gente tem a Elle, interpretada pela Yasmin Finney. Ela agora conseguiu entrar naquele instituto de arte que ela sempre quis para poder desenvolver mais ainda as habilidades dela. Ela começou a fazer amizades novas e em determinado momento ela é chamada para participar de um programa de rádio que teoricamente era para focar na arte dela, e nela como uma artista trans, e não ela como uma pessoa trans que precisa falar o tempo inteiro sobre essa causa e se posicionar, e acreditar que tudo que ela tem que fazer seja envolto no que ela é dentro de uma sociedade que ainda assim é tradicionalista e retrógrada. Tanto que esse episódio é um dos mais potentes, um dos mais chocantes, não por acontecer alguma tragédia, mas pelo fato de como esse tema é lidado. E aqui a Yasmin Finney entrega uma performance de tirar o fôlego. Ela está simplesmente fantástica. E é muito bom ver que uma personagem que é tão adorada pelo público ganha cada vez mais palco dentro dessa série. Nós também temos a Corinna Brown interpretando a Tara Jones. Pra quem não se lembra, ela namora Darcy, interpretada pela Kizzy Edgell. E quando a gente volta a nossa atenção para a Tara, a gente percebe que existe um elemento da saúde mental, das questões de saúde mental, que hoje principalmente atuam com mais força sobre os jovens e adolescentes, que é a questão da pressão psicológica e da busca pelo perfeccionismo. A Tara, ela sempre foi tratada como uma menina extremamente inteligente, com muito potencial, e que com a chegada do fim do tempo dela no colégio, ela deve decidir para qual universidade ela vai. E, além de tudo, ela tem que cumprir os créditos extras, ela tem que continuar estudando, ela tem que ter o futuro dela decidido para não desapontar ninguém. Ela tem o relacionamento dela com Darcy, então as coisas vão escalando a um nível estratosférico até que ela tenha um ataque de pânico, e que serve como alerta para qualquer um que já tenha passado por isso. Eu, incluso, já tive ataques de pânico, já tive síndrome de burnout, então eu sei como é a sensação. E é incrível como a Alice Oseman e o diretor Andy Newberry, eles conseguem capturar essa atmosfera extremamente tensa. E como complemento desse arco envolvendo a Tara, a gente tem Kizzy Edgell interpretando Darcy, que se entende como pessoa não binária e abre um espaço para mais uma discussão que é de extrema importância na sociedade que a gente vive atualmente. Então é muito bom ver como esses múltiplos temas que poderiam sobrecarregar episódios de uma duração que não é tão longa assim, eles são tratados com cautela e com o tempo necessário para que eles tenham potência e eles não sejam desnecessários ou descartáveis. Então isso, além das atuações incríveis, é claro, isso posa como um dos elementos de maior sucesso do novo ciclo. Bom, galera, essa foi minha breve análise, minha breve crítica em vídeos da terceira temporada de Heartstopper. Já está disponível na Netflix, tanto a terceira quanto as outras 2 temporadas. Obrigado por assistirem, confiram esse mais novo ciclo de uma das melhores séries originais da Netflix. Voltem aqui, comentem o que vocês acharam e até a próxima.